O budismo apresenta uma visão singular sobre os reinos inferiores, conhecidos como infernos, que servem como destino para aqueles que agem de maneira contrária aos princípios da doutrina. Assim como outras grandes religiões ao redor do mundo, o budismo possui sua própria concepção sobre o que existe além da vida terrena. Em algumas tradições, esses reinos são governados por divindades, enquanto em outras são dominados por seres demoníacos. Há ainda correntes que descrevem esses planos como lugares neutros, sem punições ou recompensas, onde a existência segue um fluxo natural. De acordo com os ensinamentos budistas, o ser humano está preso a um ciclo interminável de nascimentos, mortes e renascimentos, conhecido como samsara. Esse ciclo abrange diferentes esferas de existência chamadas de reinos, das quais só é possível escapar ao alcançar o nirvana, o estado de iluminação espiritual. Mas o que são exatamente esses reinos? Eles realmente existem? Qual caminho estamos percorrendo e como ele influencia nosso destino? Para compreender melhor essa jornada, é fundamental conhecer a origem do budismo e os detalhes dos reinos que compõem o samsara. O budismo surgiu como uma filosofia espiritual e religiosa fundada por Siddhartha Gautama, o Buda, na região que hoje corresponde à Índia entre os séculos V e IV a.C. Após sua criação, a doutrina se espalhou por diversas partes da Ásia, chegando a países como Indonésia, Malásia, Tailândia, China e Japão. Atualmente, é considerada a quarta maior religião do mundo, com mais de 500 milhões de seguidores, representando cerca de 7% da população global. Embora o budismo reconheça a existência de deuses, demônios e outros seres sobrenaturais, não se concentra em seu culto. Seu foco principal está na busca pela paz interior, harmonia, equilíbrio e bem-estar das pessoas. Essa abordagem fez com que, no Ocidente, o budismo fosse frequentemente visto como uma filosofia pacífica e voltada para o autoconhecimento. Assim como outras tradições religiosas, o budismo se divide em diferentes escolas e correntes. As duas principais vertentes são o Theravada e o Mahayana. O Theravada, também chamado de ensinamento dos ancestrais ou caminho dos mais velhos, e considerado a forma mais antiga de budismo ainda praticada. Seu objetivo central é a iluminação individual, conhecida como estado de Arhat, que representa a libertação do ciclo de renascimentos. Essa tradição é predominante em países do Sudeste Asiático, como Sri Lanka, Tailândia, Myanmar, Camboja e Laos, e da grande importância ao cânone Pali, uma coleção de textos sagrados que preserva os ensinamentos originais atribuídos ao Buda. Já o Mahayana, o grande veículo e a vertente mais difundida do budismo. Seu foco está na compaixão universal e na ideia de que qualquer pessoa pode alcançar a iluminação. Nesse caminho, os praticantes aspiram a se tornar bodhisattvas, seres iluminados que dedicam sua existência a ajudar todos os seres vivos a se libertarem do sofrimento. Além dos textos do cânone Pali, o Mahayana incorpora uma vasta gama de escrituras adicionais, conhecidas como sutras, que incluem ensinamentos atribuídos ao Buda e aos Bodhisattvas. Ao longo dos séculos, o Mahayana deu origem a diversas subdivisões, cada uma com suas particularidades. O Vajrayana, o veículo do diamante, e uma dessas correntes, desenvolvida principalmente no Tibete, caracteriza-se por práticas avançadas e rituais complexos, como o uso de mantras, mandalas e visualizações. O Zen, derivado do budismo Shantinis, enfatiza a meditação e a experiência direta como meios para atingir a iluminação. Conhecido por suas práticas intensivas de meditação e por valorizar o ensinamento além das palavras, o Zen é especialmente popular no Japão. Outra ramificação importante é a Terra Pura, que se concentra na devoção ao Buda Amitabha e na aspiração de renascer em sua terra pura, um reino onde as condições são ideais para a prática espiritual e a conquista da iluminação. A escola Tiantai, originada na China e posteriormente desenvolvida no Japão sob o nome de Tendai, destaca a ideia de que todos os seres possuem a capacidade inata de alcançar a iluminação. Já a escola Nichiren, fundada por Nichiren, baseia-se na recitação do mantra Não Myo Renjitsu e na crença de que a iluminação está ao alcance de todos, independentemente de sua condição. Essas são apenas algumas das muitas vertentes do budismo, cada uma com suas próprias práticas, ensinamentos e enfases. No entanto, todas compartilham o mesmo objetivo final, a conquista da iluminação espiritual e a libertação do ciclo de renascimentos. No budismo, os líderes espirituais recebem títulos que variam conforme a tradição e a região. Um dos mais importantes é o de Buda, que designa alguém que alcançou a iluminação completa e despertou para a verdade última. Siddhartha Gautama, o Buda histórico, e considerado o fundador do budismo. Na tradição Theravada, o termo Arhat é usado para se referir àqueles que atingiram a iluminação e superaram o ciclo de renascimentos, sendo um título de grande respeito. O termo venerável e comumente empregado para monges e monjas budistas em diversas tradições,
como forma de reconhecer sua dedicação à prática espiritual e ao serviço aos outros. No budismo tibetano e no Vajrayana, o título de lama é atribuído a mestres espirituais que guiam seus discípulos no caminho da iluminação. Já Rinpoche, também usado no Tibete, e um título honorífico que significa precioso e concedido a mestres e lamas de grande sabedoria. Nos em japonês, os mestres são frequentemente chamados de sensei, um termo que significa aquele que nasceu antes e denota respeito por sua experiência e conhecimento. Em algumas tradições budistas, especialmente no Vajrayana, o termo guru é utilizado para designar um mestre espiritual que transmite ensinamentos e orienta seus discípulos na jornada rumo à iluminação. Samsara, o ciclo de renascimentos, e um conceito central em várias religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo e outras tradições antigas. Segundo essas crenças, ao longo de cada vida, as ações de uma pessoa, conhecidas como karma, determinam seu destino futuro. O karma pode ser positivo, quando as ações são virtuosas, ou negativo, quando são prejudiciais. Quanto maior for o acúmulo de karma positivo, mais tempo o espírito desfrutará em estados de existência elevados. Por outro lado, quanto maior for o karma negativo, mais tempo passará em reinos inferiores, como os infernos. Quando o karma positivo ou negativo se esgota, o espírito renasce em um dos reinos do samsara, dando continuidade ao ciclo de nascimentos e mortes. Esse processo só chega ao fim quando o ser alcança a iluminação, libertando-se definitivamente do samsara com o alcance do nirvana, a libertação definitiva do ciclo de nascimentos e mortes. Os reinos do samsara, segundo a tradição budista, compõem a realidade em que os seres renascem, cada um refletindo as consequências de suas ações passadas. São 6 os principais reinos, cada qual com suas características e desafios específicos. Primeiro, e o reino dos devas, habitado por seres divinos que desfrutam de grande felicidade e poder. Representado pela cor branca, esse reino é marcado pelo orgulho e pela complacência, pois seus habitantes, embora vivam em um estado de prazer intenso, permanecem presos ao ciclo de renascimentos por não terem alcançado a iluminação. Apesar de sua longevidade e bem-estar, os devas não estão livres do sofrimento, pois até mesmo sua existência gloriosa um dia chegará ao fim, quando seu karma positivo se esgotar. Entre os seres divinos, destaca-se Brahma, considerado o criador do budismo e mestre de Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Segundo reino e o dos Asuras, seres semidivinos ou demônios movidos pela inveja, pela ambição e pela constante insatisfação. Representados pela cor verde, os Asuras vivem em conflito perpétuo, especialmente com os Devas disputando poder e domínio. Segundo a mitologia budista, habitam as regiões ao redor do Monte Sumeru, um local simbólico situado em um plano espiritual. Seus líderes, como Vemacitrin e Parada, personificam a arrogância e a violência, e aqueles que renascem nesse reino costumam ser almas marcadas por uma vida de agressividade, competição e incapacidade de resolver conflitos de forma pacífica. O terceiro reino e o dos Manúsias, ou humanos, representado pela cor amarela. Este é o único reino em que os seres possuem a capacidade de discernimento suficiente para escolher entre o caminho do karma e o do dharma, ou seja, entre ações que perpetuam o sofrimento ou aquelas que conduzem à libertação. Embora a vida humana seja permeada por alegrias e dores, e justamente essa dualidade que torna possível o despertar espiritual. Ao contrário dos outros reinos, onde as condições são extremas, seja pela felicidade excessiva dos devas ou pelo sofrimento dos infernos, o reino humano oferece um equilíbrio que permite a busca pela iluminação. O quarto reino e o dos Tiryajani, ou animais, representado pela cor azul. Nele, os seres são governados pelos instintos básicos, como a fome, o medo e a reprodução, sem a capacidade de reflexão ou evolução espiritual significativa. O budismo não faz distinção entre o sofrimento humano e o animal, considerando que causar dano a qualquer ser vivo gera karma negativo. Além disso, existe a crença de que um humano pode renascer como animal caso suas ações sejam marcadas pela ignorância ou pela crueldade. Embora algumas tradições budistas, como certas escolas tibetanas, permitam execuções em rituais que envolvem sacrifícios, a maioria das vertentes enfatiza a importância da compaixão por todos os seres sencientes. O quinto reino e o dos pretas, ou espíritos famintos, representado pela cor vermelha, dominado pela avareza, pela insaciabilidade e pela constante sensação de privação. Esse reino é um reflexo das almas que, em vida, foram consumidas pela cobiça e pelo apego. Os pretas são frequentemente descritos como seres com estômagos enormes e bocas minúsculas, incapazes de saciar sua fome ou sede, mesmo quando encontram alimento. Em algumas tradições, eles aparecem como fantasmas que assombram o reino humano, causando perturbações.
No entanto, sal vistos com compaixão e práticas como oferendas de comida e orações sal realizadas para aliviar seu sofrimento. A história de Maudgalyayana, discípulo de Buda, que ajudou sua mãe a escapar desse reino, deu origem ao Festival dos Fantasmas, uma celebração em que os méritos são dedicados aos antepassados. Sexto e o último reino e o dos Narakas, o Infernos, representado pela cor cinza escuro, governado por Yama, o deus da morte, esse reino e destinado àqueles que acumularam um karma extremamente negativo, onde as almas são submetidas a punições proporcionais às suas faltas. Diferentemente do inferno cristal, os Narakas budistas são divididos em múltiplos subníveis, cada um com formas específicas de sofrimento. Os 8 infernos frios, por exemplo, incluem lugares como Arbuda, uma planície congelada onde os seres nascem adultos e passam vidas inteiras nus, suportando ventanias gelidas que cobrem seus corpos de feridas. Em Nirarbuda, o frio é ainda mais intenso, fazendo com que as feridas se abram e exponham a carne congelada. Já em Atata, os seres tremem de frio, produzindo sons que dão o nome ao inferno. Enquanto em Aaba e Uva, as lamentações e os dentes que batem incessantemente como uma manifestação de seu tormento, por exemplo, essas reações também são provocadas pelo frio extremo, levando os seres a se despedacarem mais tarde. E fundamental compreender que essas descrições possuem um caráter simbólico, servindo para ilustrar as diversas facetas do sofrimento no ciclo de renascimento. As interpretações desses reinos infernais podem variar conforme as diferentes tradições budistas e os textos sagrados. Já nos infernos escaldantes, o tormento assume outra forma. Em Sanjiva, o inferno dos ressuscitados, o solo é feito de ferro incandescente aquecido por chamas colossais. Os seres surgem ali já adultos, mergulhados em um estado de terror e desespero, assim que começam a sentir medo de serem feridos ou atacados pelos outros condenados. Lâminas afiadas de água incandescente aparecem no local e todos passam a se atacar mutuamente em um ciclo de violência sem fim. Em Kala Sutra, o inferno das linhas negras. Além dos tormentos já mencionados, os demônios desenham linhas escuras no corpo dos condenados. Em seguida, cortam a carne seguindo essas marcações, usando serras e machados em brasa, dilacerando-os sem piedade. Samgata, o inferno do esmagamento, também possui um solo de ferro em brasa, mas é cercado por montanhas de rochas gigantescas que se chocam umas contra as outras, esmagando os seres e reduzindo-os a uma massa sanguinolenta sob os escombros. As rochas, então, retornam à sua posição original, e os condenados se reconstituem apenas para repetir o suplício infinitamente. Em Hauraba, o inferno do grito, os seres fogem desesperadamente dos tormentos anteriores, especialmente do solo ardente. Quando encontram um refúgio, ficam aprisionados em seu interior, enquanto chamas o envolvem. Do lado de fora, ouvem-se os lamentos dos condenados, que são consumidos lentamente pelo fogo. Marauraba, o inferno do grande grito, e semelhante ao anterior, porém os castigos e a intensidade da dor são ainda mais severos. Em Tapana, o inferno do calor, os demônios empalam os condenados com lancas incandescentes, até que as chamas irrompam pela boca e pelo nariz das vítimas. Já em Pratapana, o inferno do grande calor, as torturas se assemelham às de Tapana, mas aqui os seres são atravessados por tridentes em brasa, multiplicando a agonia. Por fim, Avici, o inferno ininterrupto, e considerado o mais terrível dos 8 infernos escaldantes. Nele, os condenados são assados em fornos gigantescos, envolvidos por chamas colossais e submetidos a um sofrimento indescritível e incessante. Na tradical budista Theravada, os demônios desempenham 4 funções principais. Primeiramente, atuam como forcas da natureza destrutivas, provocando inundações, pragas e doenças. Também aparecem como adversários dos heróis em sua busca pela iluminação e sabedoria, além de serem guardiões dos diversos subníveis do submundo. Em certas ocasiões, podem agir como protetores de lugares ou pessoas, defendendo-os de ameaças como ataques, desastres naturais ou enfermidades, desde que sejam devidamente reverenciados e agraciados pelos humanos. Um aspecto menos conhecido dos demônios e sua capacidade de se tornarem servos daqueles que os derrotam em combate, chegando até mesmo a adotar a fim de seu vencedor. Não é raro, portanto, encontrar demônios budistas que buscam a iluminação e aspiram superar sua própria condição de seres atormentados. Essa característica contrasta fortemente com outras tradições religiosas, como o cristianismo, onde os demônios são vistos como entidades irredimíveis. O budismo, como sistema de crenças, e complexo e, por vezes, paradoxal. De um lado, promove valores como a convivência pacífica, o respeito aos animais, o vegetarianismo, a reflexão e a tolerância entre as pessoas, incentivando a superação das paixões mundanas em busca de um estado de consciência mais elevado. De outro,
utiliza o medo do sofrimento e a descrical vivida dos tormentos infernais como ferramenta para dissuadir os indivíduos de trilharem caminhos considerados nocivos. Essa dualidade, embora distinta de outras religiões, guarda mais semelhanças com o monoteísmo do que se poderia imaginar à primeira vista. Esperamos que essas explicações tenham sido esclarecedoras. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir este conteúdo. Compartilhe-lo com sua família e amigos para que também conheçam os infernos descritos no budismo. Quem sabe como um lembrete do que pode acontecer se não nos portarmos bem. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. Afinal, como diz o ditado, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.